Boa noite, pessoal, tudo bem? Passando para dar um feedback para vocês do caso da semana passada. Eu deixei no story, mas várias pessoas ainda mandaram mensagens no direct perguntando sobre o desfecho do caso. Quem ainda tiver dúvida, tá no feed, só acompanha lá. Só para recordar, então foi um paciente que fez um diagnóstico de celulite, fez no pronto-socorro, fez 10 dias de cefalexina, no quarto dia após o término do antibiótico, ficou com mal-estar, sintomas muito inespecíficos e resolveu procurar o pronto-socorro. O que ele tinha de prévio, basicamente, era um diabetes, diagnóstico recente, sem lesão de órgão-alvo, fazia acompanhamento semestral, super controlado desta parte. E quando ele retorna para o pronto-socorro, que chama a atenção, o paciente se encontra-se hipertenso, anemia que ele não tinha há 14 dias e uma disfunção renal, uma lesão renal aguda. Como é que a gente conduziu esse caso? Uma hipertensão nova, a princípio, quando a gente está avaliando praticamente um paciente com hipertensão, tomar muito cuidado se a hipertensão não é secundária à hipervolemia. E nós atribuímos nesse paciente a hipertensão provavelmente secundária à lesão renal aguda. E essa lesão renal aguda, no nosso entender, será que isso não é uma lesão renal aguda num paciente pós-infecção? O que ele tem de novo também que poderia cursar com disfunção renal aguda? Ele fez uso de antibiótico. Será que esse antibiótico também não pode estar associado com a lesão renal aguda? Várias pessoas colocaram aqui a possibilidade desse paciente ter feito nefrite intersticial aguda. É uma das possibilidades que nós levantamos quando o paciente retornou ao pronto-socorro. E outra possibilidade que nós pensamos inicialmente foi numa glomerulonefrite pós-infecciosa. Então, nós pensamos inicialmente nessa possibilidade. O tempo é condizente com o quadro, então ele tem aí mais ou menos 14, 15 dias quando ele procurou o pronto-socorro e dá um tempo de 18 dias após o início dos sintomas. Então a possibilidade para esse paciente foi uma glomerulonefrite pós-infecciosa. O que chamava atenção, o exame de urina tinha proteinúria discreta 1.2, presença de hematúria também no exame de urina, um EAS ou urina tipo 1 bem rica. Então, assim, possibilidades para ele. Seria uma glomerulonefrite pós-estreptocócica? Poderia ser. Aí, diante disso, a gente tem que solicitar alguns exames que acabam nos ajudando. Complemento, a dosagem de anti-streptolizina O, anti-DNAs. Então, tem várias formas de fazer o diagnóstico. Primeiro é o tempo de exposição, é o tempo em que aparece o início do sintoma, se tem lesão de pele ou se tem lesão de cavidade oral associada, ou seja, faringoamidalite ou lesões de pele. O que estava um pouquinho diferente é que esse paciente é homem, diabético, então assim, 57 anos, então pode acontecer isso, sim. A outra possibilidade de um glomerulonefrite pós-infecciosa é associado a estáfilo. Então isso também nos chama atenção, a possibilidade de uma infecção por estáfilo cursar com glomerulonefrite. Nesse contexto, o que chamou atenção para nós é que assim, complemento normal, os marcadores de anti-streptolizina O e anti-DNAs também vieram normais. Então tinha algo que estava um pouco diferente do que acontece numa glomerulonefrite pós-infecciosa. Solicitamos a avaliação do pessoal da nefrologia e eles acabaram optando por biopsiar esse paciente. Ele, no segundo dia, já tinha uma creatinina de 2.2, então era 1.7, 2.2 no segundo dia de internação, e o pessoal acabou optando por biopsiar. Na biópsia, o que chamou a atenção foi a presença de IgA no mesanjo. Então ele tinha hemoglobina do tipo A no mesanjo e a princípio ficou, será que esse paciente está fazendo nefropatia por IgA, previamente chamado por doença de Berger? Então foi uma possibilidade. E existem outras causas de depósito do IgA no mesanjo. Entre essas possibilidades é a presença de infecção por estáfilo, por presença do estáfilo. Conversando entre os achados da imunofluorescência, da biópsia renal, o pessoal da nefro achou que era pouco provável de ser nefropatia por IgA. Ele tinha depósito de imunoglobulina A no mesanjo, mas que provavelmente
essa imunoglobulina do tipo A estava secundário a uma infecção cutânea por estáfilo, que também cursa com depósito de imunoglobulina A. Tem outras causas de depósito de IgA no mesange, doença celíaca, infecções por HIV, paciente cirrótico, lúpus eritematoso sistêmico, até mesmo diabetes pode cursar com isso, mas nesse contexto o pessoal da nefro acabou concluindo que esse paciente fez uma glomerulonefrite associada a uma lesão mesangial por IgA secundário a uma infecção por estáfilo, que é condizente com o quadro do paciente. Então é isso, pessoal, só deixando o resultado final do diagnóstico aí. Espero que vocês tenham aproveitado e boa noite para todos e uma boa semana. Um abraço.